A gravidade representa uma das 4 forças primordiais que existem no universo. Mas dentre essas 4 forças fundamentais, ela se destaca isoladamente como algo distinto. A verdade é que a gravidade não é exatamente a força que se imagina, ou talvez nem seja considerada uma força em si. Normalmente, nós pensamos na gravidade como uma força que age entre objetos com massa. É só pisar numa balança para ver o quanto você pesa. O número que aparece na balança é a Terra exercendo sua gravidade na sua massa, ou seja, o peso que você tem aqui no planeta. Mas quando a gente fala da gravidade no universo, é outra história. A compreensão da gravidade mudou drasticamente com a teoria geral da relatividade. Agora sabemos que a gravidade é muito mais complexa do que apenas uma força, envolvendo diversos fenômenos interligados. Antes de abordarmos esse assunto, é importante adquirirmos algum conhecimento sobre física. Certamente todos estão familiarizados com Isaac Newton, o verdadeiro ícone da física em seu tempo. Embora a icônica história da maçã caindo em sua cabeça seja um mito, Newton testemunhou uma maçã caindo de uma árvore, o que o levou a questionar o motivo desse evento ocorrer. Ele se perguntou por que a maçã caía para baixo e não para cima, ou para os lados. Sua suposição foi que a força da gravidade atua entre 2 corpos, atraindo-os mutuamente, com uma magnitude diferentemente proporcional às suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Os corpos seguem um caminho mais curto para minimizar o gasto de energia, o que resulta em um movimento em linha reta. Essa compreensão da força da gravidade foi fundamental para a formulação da segunda lei de Newton. Em resumo, Newton acreditava que uma maçã cai porque é acelerada em direção ao solo, devido à força gravitacional. No entanto, Newton reconheceu que algo estava faltando em sua teoria e não ficou satisfeito com o resultado que obteve. Isso ocorreu porque ele inicialmente concebia a força da gravidade como um empurrão de cima para baixo e não um puxão de baixo para cima. Naquela época, poucos tinham ciência de que Newton estava inteiramente correto em sua teoria. No entanto, sua explicação gravitacional foi amplamente aceita, reconhecendo a atração gravitacional como a característica intrínseca da massa. Contudo, em 1905, Albert Einstein, outro formidável gênio, surgiu e apresentou sua teoria geral da relatividade, enquanto trabalhava como um simples examinador de patentes suíço. Sua teoria desafiou a teoria de Newton e inicialmente foi ridicularizada e completamente ignorada, pois ambas as ideias pareciam ser radicais demais para serem possíveis. A chave para compreender a teoria da relatividade geral é que tudo, em um campo gravitacional, cai com a mesma aceleração. Entretanto, não foi Einstein que descobriu isso. Foi Galileu, que primeiro observou que todos os objetos soltos juntos, na ausência de atmosfera, cairiam para o chão ao mesmo tempo, independentemente de sua massa. Uma experiência famosa realizada pelo astronauta David Scott durante a missão da Apollo 15 na Lua foi feita para testar essa teoria. Ao mesmo tempo, o astronauta deixou cair um martelo e uma pena, e ambos caíram no chão ao mesmo tempo. O mesmo acontecia com qualquer objeto, independentemente de sua massa ou composição física. Isso é conhecido como o princípio da equivalência. Então, como é possível que esses 2 objetos cheguem ao chão simultaneamente? A explicação reside no fato de que eles não estão, de fato, caindo. Eles estão em um repouso.
sem nenhuma força atuando sobre eles. De acordo com a teoria de Einstein, a gravidade não é uma força entre dois objetos com massa, mas sim a curvatura do espaço-tempo na presença de objetos massivos. Se nenhum tipo de força influenciar os objetos, eles seguiriam uma trajetória linear. Einstein sustentava a crença de que os objetos menores não são atraídos pelos objetos mais massivos, mas sim empurrados para baixo pelo espaço acima deles. Portanto, chamar a gravidade de força não é tecnicamente correto. Na realidade, a matéria curva o espaço-tempo e qualquer objeto presente no espaço também curva o espaço-tempo à sua volta. O espaço-tempo é composto por 3 dimensões espaciais, que são elas: comprimento, largura e altura, combinadas com a 4ª dimensão, o tempo. Quanto maior a massa de um objeto, maior será a curvatura que ele produz no espaço ao seu redor. Segundo Einstein, as maçãs caem das árvores e os planetas orbitam as estrelas porque os objetos seguem trajetórias curvas no espaço-tempo. A gravidade é a causa dessas curvas. Um exemplo ilustrativo para compreender esse conceito é visualizar a Terra. Podemos imaginar que a massa do planeta curva o espaço-tempo, criando um poço gravitacional. Qualquer objeto próximo a essa massa, como nós, a Lua e outros corpos, é atraído em direção a esse poço gravitacional. A Lua também curva o espaço-tempo com sua massa, mas o campo gravitacional entre a Lua e a Terra não é suficientemente forte para puxar a Lua em nossa direção. Essa situação é similar a uma maçã caindo de uma árvore. Da mesma forma, o Sol possui um imenso poço gravitacional que impede que os corpos do nosso sistema solar sejam lançados ao espaço. A compreensão dos campos gravitacionais em torno dos planetas do sistema solar pode ser obtidos ao analisar como lançamos nossas naves espaciais. Os engenheiros utilizam o espaço-tempo deformado ou a influência gravitacional de outros planetas para impulsionar as naves e sondas em direções específicas. Quanto mais próxima a nave ou sonda estiver de um objeto massivo, maior será a deformação do espaço-tempo e, consequentemente, maior será a aceleração. No entanto, é importante entender que o campo gravitacional não é uma força propriamente dita. Na verdade, um campo gravitacional é o campo de força que existe no espaço ao redor de qualquer objeto com massa. O campo gravitacional da Lua é menor em relação ao da Terra, devido à sua massa menor. A Terra possui um campo gravitacional mais forte sobre a Lua, devido à sua maior massa. Contudo, a Lua não é puxada diretamente em direção à Terra e não colide com ela porque a força entre os dois corpos não é suficientemente intensa. No espaço, existe o campo gravitacional presente em quase todos os lugares. Apesar de flutuarmos no espaço, é importante compreender que ainda estamos sob a influência da gravidade terrestre. Esse efeito é conhecido como microgravidade, na qual objetos e pessoas parecem flutuar. Isso ocorre porque tudo, incluindo a Estação Espacial Internacional, está em queda livre ao mesmo tempo. No vácuo do espaço, essa condição de gravidade zero é experimentada em que tudo cai da mesma maneira em relação à massa. Portanto, um astronauta flutuando longe de qualquer fonte gravitacional e um astronauta em queda livre no campo gravitacional de um objeto massivo teriam a mesma experiência. Na verdade, a Estação Espacial Internacional e os satélites estão constantemente em queda em direção à Terra, mas devido à velocidade com que se movem, permanecem em órbita. Uma das maneiras de comprovar que Einstein estava correto em relação à curvatura do espaço-tempo
por objetos massivos é através da lente gravitacional. Isso ocorre quando um corpo celeste de grande massa causa uma deformação significativa no espaço-tempo ao seu redor, fazendo com que a luz que passa por essa região seja desviada, como se fosse observada através de uma lente. Essa lente gravitacional resulta em anéis de luz, o que tem auxiliado na descoberta de outras galáxias e objetos no espaço. Um exemplo famoso disso é a cruz de Einstein, que mostra um quasar sendo observado através de uma lente gravitacional criada por uma galáxia. Essas observações confirmam as previsões da teoria da relatividade geral. Contudo, é crucial ressaltar que há uma questão fundamental a ser considerada em relação à teoria da relatividade geral de Einstein. Segundo Rogério Rosenfeld, diretor do Instituto de Física Teórica da Unesp, essa teoria não é plenamente compatível com a mecânica quântica. Essa incompatibilidade gera um desafio ainda maior para os cientistas, que buscam uma abordagem unificada que incorpore tanto a gravidade quanto os princípios da mecânica quântica. A busca por uma teoria da gravidade quântica que seja universalmente aceita e compatível com a mecânica quântica ainda está em curso. Além disso, existem situações em que a teoria de Einstein falha, como nos buracos negros, nos quais novas teorias são necessárias para descrever o comportamento da gravidade. As observações de estrelas próximas a buracos negros têm ajudado a testar e explorar os limites da teoria da relatividade geral. Portanto, embora Einstein tenha sido responsável por importantes avanços no entendimento da gravidade, ainda há questões a serem respondidas e novos gênios podem surgir para expandir nosso conhecimento nessa área.